Pessoal, boa noite, né? Daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre gerenciamento de rede. Estamos na nossa primeira aula e na aula anterior nós paramos aí em um modelo clássico de gerenciamento de redes. Vamos dar continuidade. Tá? Nós iremos abordar sistema de gerência, tá? Que basicamente pode ser definido como um conjunto de ferramentas de forma integrada. Por que um conjunto de ferramentas? Porque a área de gerenciamento ela é ampla, tá? Ela não se concentra em um único aspecto, mas diversos aspectos, aspectos físicos, né? Aspectos lógicos e, em muitas ocasiões, aspectos humanos também, tá? Então, essas ferramentas integradas, elas irão ali permitir o controle e o monitoramento da rede, oferecendo uma interface que traz essas informações sobre o status da rede e pode ali verificar, né, ainda, ou oferecer, no caso, um conjunto de comandos que visam executar praticamente todas as atividades de gerenciamento sobre o sistema em questão. Como assim? Tá? Quando nós tratamos de um sistema de gerência, né, nós podemos ter que esse sistema é composto por aspectos físicos e aspectos lógicos. Quando a gente vai para o lógico, né, basicamente nós temos um programa de gerenciamento, onde através daquele programa nós iremos conseguir monitorar a rede, né, através da coleta de dados, certo? Nós iremos realizar diagnóstico dos problemas que estão ocorrendo naquela rede. Nós podemos ainda, através daquele software de gerenciamento, realizar ali operações de controle no caso desses problemas serem problemas lógicos. Por exemplo, digamos que na rede de determinada empresa, tá, um segmento daquela rede parou de funcionar. Através da coleta de dados, né, nós diagnosticamos que aquele problema trata-se de um roteador da rede desativado ou desligado, certo? Ou mal configurado, tá? E através do nosso software de gerenciamento nós podemos reconfigurar esse roteador à distância, utilizando ali uma operação de controle, tá? Essas operações de controle elas são possíveis quando os problemas eles são problemas lógicos passíveis de serem resolvidos sem a interação física humana no local, tá? Por exemplo, a quebra de um fio não poderia ser resolvido por um sistema de gerência. Poderia ser, sim, identificada a causa, né, diagnosticado ali o problema, mas a resolução em si não poderia ser resolvida, né, pelo sistema de gerência, uma vez que seria necessário um funcionário para a reinstalação do serviço, tá? E nós temos uma arquitetura geral dos sistemas de gerenciamento, tá? Essa arquitetura ela é composta por os elementos gerenciados, as estações de gerência, os protocolos de gerenciamento e as informações de gerência, tá? Vamos lá. O que são os elementos gerenciados? Então, os elementos gerenciados eles possuem um software. Geralmente esse software é denominado agente, tá? E é esse conjunto de dispositivo e agente, né, que permite monitorar e controlar, né, aquele segmento da rede ou ali alguma estação, né, ou dispositivo da rede. Como assim? Digamos que uma rede simples existam, né, roteadores e switches, tá? E qualquer um desses dispositivos poderia ter um agente instalado. Tendo esse agente instalado, os dispositivos seriam capazes, né, de coletar ali dados de tráfego da rede, né, taxa de erro da rede, tá? Enfim, coletar diversos parâmetros que auxiliasse ali o gerente da rede na resolução de problemas, tá? E identificação de problemas também. Estações de gerência, né? Então a estação de gerência nada mais é que um dispositivo ali centralizado que vai basicamente controlar toda a rede, monitorar toda a rede através de operações de diagnóstico e ação e controle, tá? E basicamente
né, essa estação de gerência ela obtém ali as informações dos agentes, tá? Os agentes que são os dispositivos ou estações, né, que coletam informações, disponibilizam essas informações para o nosso gerente na rede, ou no caso, nossa estação de gerência. E essa estação de gerência ela é composta ali por um software. Aí esse software é responsável por realizar a comunicação, certo, entre os agentes, tá, e a própria estação de gerência, certo? E essa troca de informações ela ocorre através da utilização de protocolos de gerenciamento de rede, certo? Tá? E os protocolos eles permitem que esses dados trafeguem na rede, tá? Os dados que são coletados pelos agentes são recolhidos pelos gerentes através de um protocolo de gerenciamento, tá? Nós temos basicamente dois protocolos que são utilizados aí em larga escala, tá? Nós temos o CMIP, tá? O CMP, tá? O Common Management Information Protocol, e nós temos ainda o SNMP, que é o Simple Network Management Protocol, tá? Informações de gerência são basicamente as informações ali que são coletadas e trafegam através de um protocolo de gerenciamento entre os agentes e gerentes da rede. E aí nós chegamos às questões de hardware e software, tá? Então, para que um sistema ele seja implementado com qualidade, né, um sistema de gerenciamento, é necessário que os hardwares, né, eles também estejam operando e sejam hardwares que tenham a capacidade, né, de receber softwares de gerenciamento de rede que serão ali incorporados geralmente em equipamentos intermediários de redes ou equipamentos finais de redes. Intermediários de redes nós teríamos aí equipamentos como switches, como roteadores, como repetidores. Aí dispositivos finais de redes nós teríamos aí os dispositivos utilizados pelos usuários, tá? Ou até dispositivos de saída de dados. E como que se dá a distribuição da gerência em uma rede de computadores, tá? Basicamente, o software usado para auxiliar o gerenciamento da rede, ele é instalado em servidores ou estações e processadores de comunicação, como roteadores, concentradores, né, e switches, tá? E ele é projetado para oferecer uma visão de toda a rede como uma arquitetura unificada, certo? Com endereços e rótulos associados a cada ponto, tá? Ou seja, cada dispositivo possui uma identificação naquela rede, certo? Cada dispositivo possui atributos específicos e ainda um link, tá? Que permite aí a comunicação direta entre gerente e agente, certo? Tá? Como as redes de computadores elas se tornaram complexas, certo? A utilização de gerentes na rede, ela muitas vezes não se faz, tá, através da inserção de um único gerente. Muitas vezes é necessário que nós tenhamos diversos gerentes, ou no caso aí diversas estações de gerenciamento para lidar com aquela rede, uma vez que aquela rede é muito complexa, tá? Muitas vezes são redes que são complexas, mesmo sendo redes locais, tá? Mas nós podemos aí ter redes padrões de escala maiores, como por exemplo redes do tipo WAN, certo? Então existe aí a necessidade de distribuição da gerência da rede através da divisão, né, das responsabilidades de gerenciamento entre todos os gerentes disponíveis naquela rede, tá? E existem aí modelos de gerência, certo? E esses modelos eles são diferenciados através aí de questões organizacionais, tá? Que envolvem a disposição dos gerentes na rede, bem como aí o grau de distribuição das funções de gerência, tá? Nós podemos ter redes aí que possuem, né, centenas de servidores de gerenciamento,
tá? E como que deve ser a distribuição da gerência na rede entre esses servidores, certo? E nós ainda temos, né, o NOC, que é o Network Operation Center, tá? Nada mais é que um centro de gerenciamento, certo? Onde esse centro é responsável por gerenciar todos os outros gerentes que cuidam ali de cada segmento de sua responsabilidade. Tá? E além disso, o NOC, tá? Ele interliga domínios, certo? Que não possuem ali, né, gerentes específicos, tá? Por exemplo, digamos que existam dois segmentos de rede, mas esses dois segmentos não possuem gerentes específicos para cada um deles. Então o NOC ele consegue ali, né, gerenciar essa ligação de domínios naqueles dois pontos da rede. Nessa figura vocês veem uma representação, tá? Da configuração e disposição aí de dispositivos no que trata de gerenciamento de rede. Tá? Nós temos um servidor de gerenciamento da rede responsável por analisar, né, os dados de tráfego coletados pelos agentes, né, e também realizar operações de controle sobre os dispositivos. E vocês percebem que o restante dos dispositivos eles possuem agentes instalados, tá? Então a todo momento esses agentes estão coletando informações acerca daquele segmento na rede, tá? Enquanto isso, o servidor de gerenciamento, né, através de um protocolo de gerenciamento, recupera essas informações dos agentes e diagnostica, né, realiza o diagnóstico e realiza também operações de controle. Tá? E nós temos aí um resumo sobre a configuração básica, né? Então deve-se existir pelo menos um servidor de gerenciamento na rede, tá? Dependendo da complexidade da rede, nós teremos aí redes com mais servidores de gerenciamento, tá? O servidor de gerenciamento ele possui uma coleção de ferramentas para oferecer ali serviços de forma visual aos usuários ou administradores daquela rede, tá? E esses serviços eles são denominados Network Management Application, certo? Ou NMA, tá? E a NMA ela inclui aí uma interface de operador, permitindo aí que o usuário autorizado gerencie toda a rede, tá? E ela responde aos comandos do operador, mostrando informações ou enviando comandos aí para os agentes através da rede, tá? Ou seja, através da NMA nós conseguiremos aí utilizar softwares que permitam controlar dispositivos remotamente, reconfigurar esses dispositivos remotamente e recuperar dados coletados por esses dispositivos, uma vez que esses dispositivos possuirão um agente instalado, certo? Aí toda essa comunicação ela se dá aí utilizando protocolos de gerenciamento de rede. Tá? Ainda existem outros nós na rede, né? Outros componentes na rede, certo? Eles incluem o módulo agente que responde às solicitações do servidor de gerenciamento, certo? E esses agentes eles são representados por dispositivos finais, tá? Por exemplo, aplicações de computadores, de smartphones, certo? De usuários finais, certo? Que também oferecem aí serviço de comunicação, tá? Entre a comunicação entre servidor de gerenciamento e dispositivos finais existem ainda, né, dispositivos intermediários como roteadores e controladores de acesso remoto, tá? E claro, para que se mantenham os serviços funcionando corretamente, deve-se utilizar ainda mais servidores na rede para dividir, tá, as tarefas de gerenciamento ali na rede, certo? Em condições normais, nós poderíamos ter, por exemplo, um servidor de gerenciamento utilizado para controle, certo?
enquanto outros ficariam ali coletando informações, né, realizando diagnóstico, realizando operações de controle, tá? E no caso de falha, certo? Outro poderia substituí-lo, tá? Se nós possuímos apenas um servidor de gerenciamento na rede da rede, se aquele servidor falhar, a rede ela ficará ali sem suporte algum, tá? Em caso de dúvidas, enviem mensagem, procurem o professor da disciplina, certo? Espero que tenham compreendido. Até a próxima, bons estudos. Aqui estão as referências. Obrigado, até mais.